Este framework de copywriting é, sem sombra de dúvida, o framework de copywriter mais conhecido de todos os tempos. Apesar disso, ele ainda funciona. Acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar neste framework, até porque ele já é um framework, eu acho que podemos dizer que ele já é centenário, de repente até mais de 100 anos deve ter esse framework. O nome desse framework se chama AIDA. Sinceramente, existem muitos profissionais que falam, existe até um debate das estruturas de copy, que tudo no marketing, no copyright é AIDA. Apesar de esse framework ser bem conhecido, eu conheço profissionais que utilizam apenas AIDA, ele ainda é muito subestimado. E eu vou mostrar para você por que você nunca deve subestimar o framework AIDA. Eu vou compartilhar com vocês aqui um pequeno slide com o framework AIDA. Deixa eu ver aqui. Vamos aumentar. Botar em módulo apresentação aqui. Então agora nós estamos em módulo apresentação e vamos dar uma olhada mais próxima dentro desse framework AIDA. Como você pode ver, para quem não está tão familiarizado com esse framework, ele é dividido em quatro partes. Então, o que significa o AIDA? O A, ele significa atenção. Nós temos o I, que quer dizer interesse. Depois nós temos o D de desejo e o A de ação. Ou seja, o CTA. É ali que nós vamos colocar o nosso CTA. Então ele tem essa estrutura, uma estrutura simples de quatro passos. Como você pode ver essa estrutura, para quem estuda um pouco de narrativa, se eu me recordar, se eu não me esquecer, vou até deixar aqui no vídeo o conteúdo que eu escrevi lá sobre as estruturas de copyright utilizando a estrutura é Shotenketsu, é um pouco difícil de pronunciar. A estrutura aqui Shotenketsu, eu fiz eu fiz um material bem interessante sobre Shotenketsu, bem profundo, essas estruturas narrativas, você utilizando estruturas narrativas em copyright. Vocês vão ver que tem ali mais de uma estrutura que você pode olhar de narrativas que pode utilizar ali para se referenciar. Então, assim como aquelas estruturas ali, o WIDE, ele é uma estrutura, um framework. Em português, o que seria modelo. Então, ele é um modelo de copy. Existe centenas de modelos de copyright que você pode estudar. Mas esse é o mais antigo, um dos primeiros, e o mais velho. E é simples de utilizar. Aqui é até bom dar um olhar histórico para nós termos para vocês terem uma visão mais profunda do contexto. Então, quem criou essa estrutura, né, segundo os dados, segundo alguns dados que eu encontrei, foi o Elias Elmo Lewis. Eu acho que ele era um publicitário, né? Ele nasceu em 23 de março de 18 de março de 1948. Então nós temos aí, acho que não chega a dar 100 anos. Né? Não chega a dar 100 anos. Eu acho que deve ter não chega a ter, a estrutura ainda não tem 100 anos. O copyright sim tem mais de 100 anos. Mas a estrutura ainda, na segunda aí, a segunda, de repente não tinha, de repente a pessoa já utilizava a estrutura, mas ela não tinha um nome, né? Ela não tinha aí uma denominação clara de como é essa estrutura. Mas ele podemos dizer que ele foi a primeira pessoa que colocou isso, estruturou esse processo. Ele escreveu e falou sobre o potencial da. Ele foi uma pessoa que falou, que escreveu e falou sobre o potencial da publicidade para educar o público, então ele já era um visionário nesse quesito. Ele foi introduzido no Hall da Fama da Publicidade postumamente em 1951. Então ele é o autor desse modelo. Agora vamos dar uma olhada nesse modelo, né? Qual são em quais situações que eles são mais utilizados? Então, ele é mais orientado a ser utilizado em públicos frio, que ainda não conhecem a sua marca, anúncios gráficos, anúncios em redes sociais e páginas de destino para o topo de funil de vendas, lançamentos e anúncios de produtos e, por fim, assuntos de e-mail, corpo do e-mail, sequência e CTA. Então, como você pode ver, o AIDA, ele é muito, ele é quase um conivete suíço dentro do Mario, porque para quem está escrevendo suas primeiras cópias,
frameworks ajudam muito, né? Principalmente nas iniciantes, né? Se orienta que o iniciante ele utilize frameworks para escrever suas cópias. Uma pessoa que já tem experiência, ela não precisa mais de framework. Ela até cria. Tem até um. Até acho que é Murilo Gun que falava isso. Ele dizia. É porque ele trabalhava aí com a parte de você desenvolver. De você. Agora me fugiu a palavra. Mas o Murilo Gun ele tinha essa palavra primeiro: dominar para destruir. Tinha um podcast dele que eu via na época. Ele dizia que primeiro domina os fundamentos. Depois tu cria algo novo. Depois tu destrói aqueles fundamentos e cria algo novo. Então, a primeira coisa que os iniciantes deveriam fazer é entender os fundamentos das coisas para depois tentar inovar. Não tem outro inovar se você não entende nem os fundamentos. A chance de dar algo errado é muito grande. Então, aqui são algumas coisas das quais você pode utilizar e estruturar ele. Claro que eu só estou deixando um pouco mais de clareza para quem quer escrever. Seja o que for, seja uma carta de venda, seja um vídeo de venda, seja um e-mail, seja um script para venda. Uma vez eu escrevi um script de venda por telefone, um script de venda para vender por WhatsApp, ou um script para vender por telefone. Eu escrevi uma vez, uma pessoa me pagou para escrever um script de venda por telefone. Então, era script de vendas de carabinas para vender. Imagina uma pessoa vendendo carabina por telefone. Então, eu fui pago para escrever um script de venda para uma pessoa vender carabina por telefone. E foi bem interessante. Claro, ele tinha me dado uma base ali de que foi escrito. Então, eu utilizei a estrutura. Claro, a pessoa escolheu uma estrutura própria, né? A pessoa já tinha pesquisado ali algumas estruturas de copy. Ela viu que fazia mais sentido, ela falou, ó, escreve pra mim, tem essa referência aqui, desse material de referência, e tem essa estrutura aí. Você pode utilizar. Então, foi o superior dela que orientou, e ela preferiu contratar um copyright para escrever essas estruturas. Então, aqui nós temos o exemplo real do AIDA para uma landing page de SaaS. Então, eu vou ler aqui para vocês, para você, para você ver como é estruturada a estrutura AIDA. A estrutura AIDA, atenção. Né? Seria a abertura ali. É o gancho, né? Podemos chamar a atenção de gancho, também hook, né? Que eu acho que eles chamam mais no inglês chamam de hook, né? É o hook gancho. Então, nós estamos chamando aqui atenção. Atenção. Sua próxima decisão de compra provavelmente se baseia em um palpite. Gostei muito dessa chamada. A maioria das equipes ignora a pesquisa com usuários porque ela custa 10 mil e leva 6 semanas. Quando os sites chegam, a decisão já foi tomada e o recurso já foi desenvolvido. Então, aqui, interesse. É o desejo. Imagina, colocando desejo na mente do leitor. Imagina entrar na sua próxima reunião de planejamento estratégico com dados reais de usuários. Não pesquisas, não palpites. 30 minutos de pesquisa estruturado e lhe digo exatamente o que esses usuários pensam. E agora nós vamos para a chamada ação, CTA. Inicie uma sessão de pesquisa gratuita hoje mesmo. Então aqui nós temos uma estrutura, uma forma de estruturação ainda. E aí você já consegue ver, você pode usar essa estrutura para qualquer coisa. Agora imagina você. A melhor maneira de você aprender qualquer coisa é você treinando. Então você vai ter que colocar, né? Mesmo tendo uma estrutura, ela só vai te ensinar, porque a cópia ela é construída em, uma coisa que eu aprendi, cópia é construída em bloco. Então aqui nós temos, cada um é um bloco, cada um desses passos, ele é um bloco que você constrói separado, e depois você olha, então você diz, tá, atenção, como é que eu chamo a atenção do meu usuário? Então eu uso um gancho para chamar a atenção. E é interesse, como é que eu gero interesse nele? Eu trago algo que o meu lead tem interesse, porque uma copy, não basta tu ter apenas uma copy quando você está estruturando uma copy, você precisa entender o lead, quem é ele. Então você precisa ter uma persona bem estruturada. Você precisa ter. Se você fez o processo que vem antes da copy, porque a copy ela é. Quando uma pessoa te contrata para fazer a copy, ela pensa na mente dela, que às vezes ela não tem experiência, que ela só vai pegar e já vai sair escrevendo. Mas não. Antes de escrever uma copy, um profissional de copyright ele vai ver a persona, vai setar a persona, né? Mas acho que nem todo mundo pensa na persona, né? Mas ele vai escrever uma persona. Quem é a tua persona? Cara, minha persona são senhores, são empreendedores com mais de 40 anos, que já não, que não construíram nada, né? Sempre tiveram para trabalhar com os outros, e finalmente ela quer empreender e está procurando uma forma de empreender. E ela quer
alguém que ensine ela que ela se identifica uma pessoa com o mesmo nível de idade, que empreende, uma pessoa que está por entre 40 e 50 anos. Né? Nós estamos aqui dizendo uma persona, né, hipotética. Então, esse é mais de 50 anos, ele já trabalhou, já viu, já, os filhos já estão criados, e ele quer empreender. Então, ele já tem mais de 40. Foi criado não, os filhos já são aí adolescentes ou iniciando aí a fase adulta já. E ele quer empreender. E ele quer que a pessoa que direcione ele seja alguém próximo da idade dele. Então, ele tem essa idade aí, já tá quase, já tá caminhando, já não tá aposentado, mas já tá pensando na aposentadoria nos próximos 10 anos. E ele não quer depender só da aposentadoria, ele quer ter uma renda adicional. Então, não é que nós já temos uma pessoa acertada. Mais de 40 anos, uma pessoa com mais de 40 anos, que já tem filhos adolescentes ou na fase adulta, já saindo de casa, ou né, quase chegando os netos, dependendo do contexto aí da vida dele. Normalmente ele é casado e ele quer empreender para ter uma renda maior para quando chegar a aposentadoria, ele não precisar depender apenas do INSS. Então eu desenho uma pessoa. E aí, depois que eu desenho a pessoa, que eu vou escrever a cópia. E aí eu vou ter que fazer um mapa, né? Ou fazer, vou ter que fazer uma estrutura aí de entender quais são as dores dele. Porque são através de eu entendendo quem ele é, que eu vou poder visualizar isso na minha mente, eu vou entender quais são as dores que essa persona tem, ou qual é o. Se você, para quem não gosta de persona, quiser utilizar aí o ICP, né, o cliente ideal, qual é as dores que esse cliente ideal tem, e a partir daí ver quais são as dores que o mercado na idade dele tem. A pessoa vai fazer uma pesquisa. Se ela não encontrar fontes, ela vai procurar no YouTube, vai procurar vídeos, vai procurar material desse tipo de pessoa para entender como é que elas pensam. E ela vai escrever utilizando essa linha de raciocínio. E aí sim ele vai pegar a estrutura AIDA ou qualquer outro tipo de estrutura para escrever, munido de material. E aí ela vai construir a ideia dela, a tese dela de dor para fazer a oferta para a pessoa. Então aqui essa basicamente é a estrutura AIDA. E esse é um processo, estou fazendo aqui um processo básico mínimo de como você estrutura aí a sua, vai se municiar para preparar para escrever essa cópia. Por fim, esse é o framework. Na verdade, o que você já está vendo, para quem já está vendo o final do vídeo, aqui você já está vendo a capa do vídeo, né? Que eu já deixei pronta aqui atrás. Mas vou deixar ela aqui, mas já vou deixar ela aqui. Eu vou até voltar aqui para nosso framework. Então, esse é o framework AIDA. Um framework, um dos frameworks mais antigos que existe e um framework que funciona bem. Claro que você vai ter que fazer o beabá. Provavelmente aqui nesse vídeo, no final desse vídeo aqui, vai ter dois vídeos de referência, que provavelmente vai ser esse que eu vou colocar, que é o curso gratuito que eu tenho um curso gratuito de copy, principalmente para você que entrou aqui procurando um framework para você colocar em prática de copyright. Então tem esse curso aí, deve ter uma hora, um pouco mais de uma hora. São 127 minutos, você vai procurar 127 minutos de estudo selvagem para você aprender copy. Então vai estar esse vídeo aí na tela e vai aparecer o podcast Copyright Selvagem, onde eu trago conteúdos que estão relacionados a newsletter que eu escrevo toda semana para os meus leitores, onde eu entrego material relacionados a copyright, marketing direto, marketing de resposta direta, marketing de guerrilha. E o tema central dele, na verdade, um dos temas centrais é o marketing híbrido, e é o nome desse canal. Enfim, aqui abaixo eu vou deixar os links das formas como eu posso ajudar você, e nos vemos no próximo vídeo. Não esquece aí de clicar num desses vídeos que estão aparecendo e desenvolva aí, utiliza isso para desenvolver suas habilidades de copy e se tornar um profissional de copy melhor. Ou estruturar melhor a copy que você vai escrever. Você que não quer ser um copyright, mas você está se municiando para escrever uma boa